Deus de fato fala conosco. Certa feita, atendendo uma senhora no meu gabinete, ela disse: Pastor, Deus fala com a gente, porque para ela Deus nunca havia falado com ela. E isso me trouxe à lembrança uma frase de Max Lucado que diz que não é Deus que não fala conosco, nós é que não ouvimos. E me remeteu também a um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 26 em diante, que diz assim: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Deus sempre fala conosco. Deus nunca deixou de falar com o homem. E Deus fala de diversas maneiras, porque talvez no nosso entender, no entender de muitas pessoas, Deus falar é meramente se ele aparecesse, como em algumas passagens bíblicas, enviasse um anjo e falasse com você através desse anjo. Mas há diversas maneiras, inúmeras maneiras de Deus falar com você. Né? E eu vou citar aqui algumas. Por exemplo, Deus pode falar com você através da sua palavra. Deus pode falar com você através de um sonho. Deus pode falar com você através de uma mensagem que o pastor, que algum irmão está pregando. Deus pode falar com você através de um amigo, através do seu pai, através da sua mãe, através de alguma pessoa que te traz uma mensagem, uma advertência. Deus pode falar com você através da natureza, de algo que você vê, e ali Deus te traz uma reflexão para a sua vida. Há multiformas de Deus falar conosco. Para nós há somente uma forma de falar com Deus, é verdade, que é a oração. Não existe outra. Mas Deus fala conosco de diversas maneiras. E muitas das vezes nós achamos que Deus está calado e Deus está sempre falando. O problema não é Deus falar. Nunca foi. O problema é que nós não ouvimos. Nossa dureza de coração, e isso quem está dizendo é a palavra, não sou eu, é o texto da Bíblia que está dizendo: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Você vê que somos nós que não queremos ouvir, somos nós que fechamos os olhos para não vermos. E diz: para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração. Sabe onde é o nosso ouvido? Aqui, ó. Aonde se ouve a Deus é no coração, meu irmão. Muitas das vezes achamos que Deus não está falando. Deus sempre falou. Deus nunca deixou de falar com a humanidade. Deus sempre falou com os homens. O nosso problema é que nós somos duros de coração. Nós não ouvimos o que Deus quer falar, nós queremos ouvir aquilo que é agradável a nós. Lembra lá quando Estevão estava lá já sendo apedrejado, já para morrer, e ele falando do evangelho, os fariseus, os escribas, as pessoas que estavam ali, eles fechavam os ouvidos para não ouvir o que ele estava falando. E o que ele estava falando eram as coisas de Deus. Ele estava clamando por misericórdia àquele povo, dizendo: perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Quantas das vezes nós endurecemos o coração? E não é que Deus não está falando, porque nós achamos que Deus vai ter que mandar um anjo, que vai ter que ser uma coisa extraordinária para nós ouvirmos. E às vezes Deus vai usar coisas simples. Vai usar um irmãozinho aí da igreja que ninguém valoriza. Vai usar uma pessoa na rua. Quantas vezes Deus falou comigo através de amigos meus que nem crente eram, do meu chefe. E eu, às vezes, só percebi isso lá na frente, porque nós temos essa dificuldade, talvez o nosso orgulho de sermos supostamente evangélicos, povo exclusivo de Deus, nos tape os ouvidos e nada mais pode nos trazer uma mensagem.
Às vezes, talvez vamos precisar sofrermos o que Balaão sofreu, né? Vai ter que vir uma mula falar conosco porque não ouvimos mais nada. Lembra de Eli, sacerdote Eli? Ele já não ouvia a voz de Deus. Deus teve que usar uma criança, falar através de uma criança, para que essa criança falasse a ele, porque o próprio sacerdote já não estava conseguindo ouvir a voz daquilo que Deus estava falando. Então nós precisamos, às vezes, ter humildade e entendermos que o nosso Deus, ele sempre fala. Nosso Deus está sempre nos ensinando. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para enxergarmos o que Ele quer nos mostrar e para ouvirmos o que Ele quer nos dizer e assim sermos trabalhados em nosso coração e vivermos segundo a vontade dEle. E não há nada pelo qual Deus fale mais do que a sua palavra, do que essa palavra aqui que Ele nos deu. Amém? Então medite nela dia e noite para que te vá bem em todos os teus caminhos. Amém? Certamente Deus te abençoará. Deus te abençoe, te dê aí uma semana de vitória na presença dEle.